Fala galera, beleza? Eu sou Gustavo Maturano do Quero Apostar e estou fazendo esse vídeo agora para mostrar para vocês como foi o ano de 2016, fazer um relatório das minhas análises, como foi o crescimento ano a ano, para daí mostrar para vocês que a forma que a gente ensinou a analisar o jogo no Aprendendo Apostas Esportivas 2 funciona e eu acabo crescendo junto com ele. Por exemplo, eu entrei no Quero Apostar em março de 2012 e aí eu me senti compelido a criar um método de análise que alcançasse uma regularidade, tivesse uma proteção ao meu achismo, porque só o nosso achismo ele é muito afetado por muitas coisas. Ele é afetado pelo nosso dia a dia, ele é afetado pelo nosso estresse, pela nossa felicidade, em fases errar nas análises, de qualquer forma. Em futebol é complicado, a gente precisa sempre respeitar ele, nunca achar que é fácil. Então aí eu criei esse método em 2012, fui alterando ele com os anos de apostas esportivas. Então a gente tem que aprender na marra, a gente tem que criar as nossas teorias, colocá-las em prática, ajustá-las, até você chegar num modelo ótimo. Toda temporada eu acho que eu dou um modelo ótimo e sempre eu acho alguma coisa a mais para colocar. Isso é muito interessante. Então esse foi o primeiro ponto que, entrando no Quero Apostar, me fez ter essa análise que hoje são em 5 pontos, que a gente explica lá no livro, que é momento, campanha e história. VT e baixas escalações. E daí o segundo ponto agora foi que quando a gente começou a ter o grupo de assinantes, eu comecei só fui fazer agora, que é para eu saber o meu desempenho mês a mês, semana a semana, regularidade e tudo mais. E olha, falar que fiquei bem surpreso com esses números, bem surpreso, bem contente. Então, vamos lá, vou dar uma diminuída em mim aqui e a gente começa a analisar eles um a um. Que o crescimento ano a ano, 2014, 11 unidades de lucro, bem fraco. Aliás, eu tinha números antes disso no outro computador. Nunca foi um problema, na verdade, porque o que importa era tudo que eu tinha absorvido, todos os aprendizados que eu tenho, que eu anoto no diário e tal, e que eu fui crescendo a partir daquilo. Nada se perdeu. Então, aí em 2015 a melhorou para 52 unidades, e 2016 veio o boom. 2016, como eu disse no livro, foi em janeiro de 2016 que eu comecei a colocar o VT nas análises, que era eu ver do time de fato, porque às vezes a gente olha os números e a gente não olha a última atuação do time em casa ou do time. Então, se você não viu esse jogo, não viu o que aconteceu, vai demorar para os números refletirem isso, entendeu? Então, quer dizer que o seu caixa teria crescido 2,5 vezes, mas seria 5 ou 6 vezes. Eles começaram com R$1.000. R$1.000. Aí eu ganhei 200 unidades uma vez, cheguei a R$2.000. E aí ainda fecha o ano ganhando mais 100 unidades, o que no nível de R$4.000 seria R$6.000, porque estaria na metade do caminho para mais algum lado. Então a gente teria começado o ano com 1.000 e acabado o ano com 6.000, que é muito interessante, é um retorno de investimento muito alto. Porém, se eu tivesse convicção que a minha análise já estava no caminho certo, que eu já soubesse o fator de peso da liga. E por mais que eu não tenha 100% de convicção de que eu sei analisar aquela liga, de que o meu método está bom para ela, o meu método ele já se mostra maduro o bastante para ter lucro. Eu acabei me envolvendo em jogos que eu não devia, um jogo de Copa e tal, e mesmo assim a gente ficou no lucro. A gente perdeu nesse jogo a pontos de mesmo assim ele ser lucrativo, ele ser consistente. Então agora eu vou estar falando de liga a liga. No começo de dezembro, ela começou a me apresentar uma mudança nesse fator de peso. Então você olha ali, eu estou com menos 29 nessa liga. E se eu pegar aqui não vai aparecer para vocês. Só em janeiro foram menos 22 na forma que eu vinha fazendo a análise desde o início dos tempos, digamos assim, porque na Premier League eu sempre tive um método fixo, sempre tive uma alta confiança na liga. E aí eu comecei a perceber em dezembro que esse fator estava mudando, porque digamos que é a parte de rotina do campeonato, que é do 9 a 30, da rodada 9 a 30, que é aqui, que aí tem muito time desesperado e tal, muito time que tá para cair ganha, de time que tá brigando pelo título, é muito fator emocional daí. Então tem esses 3 pontos diferentes. Então beleza, vocês aí em 53 apostas, um rate absurdo. Então, quer dizer, é mais uma prova daquilo de que eu não dei bastante para ele aguentar esses períodos ruins e para eu, trabalhando nele, encontrar qual é a solução, qual é o novo caminho daquela liga. Demorou? Então na Premier League é isso. Agora vamos dar uma analisada na La Liga. A La Liga, ela não era uma das minhas principais. E aí, quando virou 2016, aliás, foi em janeiro de 2016 que eu comecei a pensar isso.
Então é interessante ver isso como uma simples alteração que você faz na análise, já é tudo que faltava, já é o detalhe para o negócio explodir e ir em frente. Agora passando no holandês. O holandês que é quando eu vou entrar nessas ligas, principalmente essas ligas que não são televisionadas, que você tem que conhecer os times por conta própria, você tem que assistir, você tem que entender quem é o armador, quem é o driblador, se tem um atacante foda, se a defesa é boa, como o time joga, todas essas coisas você tem que ver por si só. Então aí eu recomendo sempre você assistir um ano, até você faz algumas análises ali, mas não coloca dinheiro, você faz algumas análises que eu fiz no holandês. Daí eu, em 2016, acabei fechando com 45 unidades e acaba não sendo legal, porque o resto da temporada daí eu não ganhei muita coisa. Tudo que eu ganhei foi lá no começo, no final, como se eu tivesse trabalhado nessa temporada aqui ainda está abaixo, mas a gente vê que o percentual de acerto está historicamente abaixo, então quer dizer que como fazer? É para ele ajustar, é para ele voltar à média matemática dele de pelo menos 60%. Então quer dizer que tem crescimento para caramba da Eredivisie essa temporada ainda. Só eu ganhei 4 unidades e 50, que só tive uma temporada até agora de teste do final da temporada. No começo da temporada, comecei a apostar de fato depois da Euro, analisar tal, e consegui ter regularidade muito boa, ganhei 20 unidades nele em 47 apostas, e mais 11 ao final do tempo. Vamos em frente. Aqui é a Série Atinha, esse aqui é interessante, porque esse aqui foi uma liga que essa aqui eu demorei para encontrar um fator de peso. Veja só, em 2014 eu analisei de uma forma, foi negativo, como você pode ver ali, menos 20. Aí em 2015 e 2016, metade da temporada eu segui analisando da mesma forma. Entendendo não. Simplesmente eu ainda não enxergava esse ponto do fator de peso. Aí cheguei em 2015 e 2016 começando da mesma forma, e em janeiro daí foi quando eu fiz a alteração para outra forma de análise. E aí eu fechei a temporada com 34 unidades de lucro nesse primeiro semestre. E aí é essa forma que eu tenho mantido, que já está dando um lucro acumulado legal, no ano fechou em 65 unidades. Então é outro ponto aí que cresceu bastante, que mostra que simplesmente a gente está no caminho. A gente está no caminho. Desliga aqui a Ligue 1. A Ligue 1 eu tive uma ida e volta, digamos assim, de ioiô. 2014 e 2015 eu analisava de uma forma, mas eram 4 fatos ainda, não tinha o VT. 2015 e 2016, mudança em algumas outras ligas. E a Ligue 1 é uma delas. Na Ligue 1, fiz na Bundesliga, fiz na Série A. Daí, eu tirei um dos fatores da análise da Ligue 1. Você vê que em 2015, e com o auxílio do VT, com a entrada do VT na análise, se tornou uma das melhores ligas em desenho. Vejo que é difícil a gente ter alguma liga que está negativa, né? Isso é um negócio que eu fiquei impressionado quando eu comecei a analisar mês a mês. Esses números eu já tinha, daqui a pouco eu vou mostrar um mês a mês para vocês. Aí aqui é a Bundesliga unidades de lucro, está um bom valor. Aqui, essa liga aqui é um negócio, ele tem um negócio engraçado que eu vou até mostrar. Tiveram a impressão que os jogos de sexta-feira da Bundesliga eles são bem imprevisíveis, bem malucos, e eu fiquei com essa impressão e resolvi planilhar. Então eu tirei todos os jogos de sexta-feira, eu tirei da planilha padrão e coloquei aqui. E aí você vê, o percentual de acerto 38%, desde 2014 eu peguei todos os jogos, sexta eu joguei para cá. Você vê como é absurdo que, tipo, é um fator que não tem explicação, entendeu? Mas que a gente tem que sempre ser minucioso, detalhista, a ponto de procurar o que altera, tal, que a gente não tem explicação, mas simplesmente que altera. A gente só tem que entender que é um negócio que afeta. Igual na NFL, existem estatísticas do time Monday Night Football, no Thursday Night Football, né, que vai diferente do jogo regular de domingo à tarde e tal. E ninguém sabe muito bem explicar o motivo. Uma convicção de um fator de peso, eu tive 15 unidades de lucro. Foi muita coisa, mas lucro é lucro. E aí quando eu falo da temporada, então é mais uma prova de que, por mais que eu não tenha convicção de que eu estou no caminho, que eu tenho que apostar, que eu tenho que mandar aposta, porque no todo o bolo vai ser maior, que nem a gente viu lá no número do começo. Aí eu tenho isso aqui é outra coisa, isso aqui é outra coisa, isso aqui é Champions. Champions, na verdade, para mim não influencia, porque a análise é outra, é forma subjetiva, não tem, eu pelo menos não encontrei ainda nenhum método para ela. Simplesmente é difícil você pesar como é que o Basel vai jogar contra o Arsenal, tem muito encaixe tático e tal. O West Brom vai ter um jogo em casa, sei lá, contra o Crystal Palace, os dois estão no meio de tabela, lembra que não vale muito para os dois, não tem fator emocional a mais, não tem rivalidade, não tem aquele negócio do cara dar um peso a mais para o jogo. E aí, então, aqui eu planejei mês a mês, e eu estava olhando os swings. Os swings seriam o quê? O maior período de prejuízo que eu tenha tido no mês.
Não quer dizer que, por exemplo, de março, não quer dizer que o máximo que eu tenha perdido seja menos 13. Pode ser que eu tenha perdido menos 20, mas eu estava em sequência. Você vê que em vários meses não teve nenhum fim de semana assim que eu entrei negativo no mês. Vocês que o que vocês vão ler no livro não é balela, não é fórmula mágica. Os 3 primeiros passos sendo os números, os últimos 2 é você. Os últimos 2 é o seu conhecimento, é o que você, entendeu? Então não tem essa fórmula mágica, você vai ter que trabalhar, você vai ter que assistir aos jogos, tal, chegar de trabalho para chegar nesse tipo de conhecimento, para chegar nesse nível de conhecimento, de sabedoria, bom de análise hoje em dia. Quem não tiver o tempo ou a paciência para ficar assistindo um monte de jogo, assistindo um monte de VT, porque demora, pra vocês terem noção, eu começo a analisar o jogo na segunda eu faço as pré-análises, a parte estatística, tal, e na terça. Faço um pouco na segunda, um pouco na terça. Na quarta, eu começo o dia inteiro vendo notícia, vendo baixa, vendo prévia, lendo escalação, lendo coletiva de treinador. Infelizmente, só dá para ver isso na sexta. E eu não dá. Então, quem quiser ter esse trabalho, quem quiser cruzar esse caminho por si só, tem o livro para isso. Quem não quiser, as minhas dicas estão lá no grupo de assinantes do Quero Apostar lá. Galera tem se sentido satisfeito, cada vez melhorar. Demorou, molecadinha? Forte abraço. Eu sou Gustavo Maturano. Fiquem com Deus.